Olá pessoal, regressando aqui ao canal para mais um vídeo sobre a questão da isenção de impostos na aquisição de veículos por pessoas com deficiência. Fizemos um vídeo aí semana passada, né, sobre a questão do aumento do teto do valor de aquisição do veículo para a questão do ICMS lá no CONFAZ. Tivemos ali um final parcialmente feliz, né? O teto aumentando para 100 mil, mas com a isenção ficando, sendo mantida em 70 mil, uma espécie de jabuti ali que o CONFAZ criou, mas enfim, uma pequena vitória. E a questão do IPI, pessoal, que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados no final do mês de novembro, agora na semana passada, mais especificamente, ela foi analisada no Senado com uma brevidade interessante, né? Acho que a gente tem que comemorar isso do Senado levar com rapidez, né, para a votação. O senador Romário foi extremamente importante nessa questão aí de levar esse substitutivo aprovado na Câmara com brevidade aí para discussão no Senado. E o Senado aprovou na última quinta-feira, dia 9, substitutivo da Câmara, o projeto ao PL 5149/2020, que prorroga por 5 anos a isenção de IPI na aquisição de veículos por pessoas com deficiência e taxista, incluindo-se aquela questão da inclusão do rol das pessoas com deficiência auditiva no rol de beneficiários da isenção. Tenha atenção a uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 30. Os senadores eles aprovaram o texto base da proposição, que manteve o dispositivo incluído pela Câmara, que revoga os benefícios fiscais da área da saúde. A gente comentou isso no vídeo, quando a gente registrou, né, o vídeo na aprovação da Câmara, como uma forma de acomodar a receita decorrente da isenção do IPI. Então ali nesse vídeo da Câmara, a gente comentou que a isenção do IPI tem um valor de 1 bilhão e 900 milhões, e essas isenções da área farmacêutica, área de saúde, são da monta de 3 bilhões e 700. E até com esse acerto, o governo federal passou a ser a favor da aprovação célere do IPI para ter em caixa, né, essas isenções das farmacêuticas aí entrarem no caixa da União e compensarem a isenção do IPI. Com isso, a União ganharia um fôlego de em torno de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900, com a revogação das isenções para as farmacêuticas. Mas o que aconteceu, pessoal? No Senado, houve a aprovação do substitutivo, mas ficou para a próxima quarta-feira, dia 15, como primeiro item da pauta, a deliberação sobre os destaques do PSDB e do PT para definir a fonte de financiamento do benefício previsto aí no projeto 5149, a isenção para aquisição de carros por pessoas com deficiência. Então, na próxima quarta, a gente vai ter essa definição de onde sairão esses recursos, porque houve uma grande discussão nessa sessão do Senado, vários senadores descontentes com essa inclusão aí no PL da revogação das isenções para as farmacêuticas. No curso desse vídeo a gente vai ler aqui algumas manifestações e trazer detalhadamente essas questões. Mas em suma, pessoal, o texto eleva então de 140 mil, que era o PL original da senadora Mara Gabrilli, para 200 mil, o preço máximo do automóvel, incluídos os tributos incidentes. Como fonte de compensação orçamentária para a renúncia das receitas, o texto então previa a extinção do benefício de alíquota zero da contribuição para o PIS/PASEP e das COFINS incidentes na aquisição de produtos destinados ao uso em hospitais e outros prestadores
de serviços de saúde, bem como sobre sêmens e embriões. Estabelece ainda em respeito ao princípio da noventena, né, que é um princípio aí que estabelece que questões tributárias, aumento de alíquotas ou supressão de isenções começam a valer 90 dias a partir da aprovação do texto em plenário. Então, o retorno da cobrança dessas contribuições aí sobre farmacêuticas e áreas da saúde ocorrerá a partir do primeiro dia útil do 4º mês da vigência da lei em que converter o texto aprovado. Então, é o princípio da noventena. O senador Romário, ele avaliou no seu relatório que a medida não goza, entre aspas, a medida não goza do meu apreço, mas é necessária para abrir espaço fiscal que acomode a renúncia na receita no valor de 1.891 bilhões ao ano. Então o senador Romário também é desses que não concorda com a revogação das isenções das farmacêuticas. Esse substituto aprovado na Câmara em 1º de dezembro, como a gente disse, né, ele teve origem na Comissão de Finanças e Tributação. A gente acompanhou essa tramitação aqui com relatoria do deputado Thiago Dimas. A gente trouxe, inclusive, aqui no canal uma entrevista do deputado Thiago Dimas quando da aprovação na Câmara desse substitutivo. E o aumento da receita estimado em 3 anos, a gente tinha uma estimativa de aumento de receita com as isenções, essa das farmacêuticas, de 15,9 bilhões em 3 anos, 2022, 2023 e 2024. Como a gente falou, só em 2022 a estimativa é de que a revogação dessa isenção das farmacêuticas trará para os cofres da União 3 bilhões e 800 milhões. A discussão do projeto, pessoal. No início da sessão, o senador Paulo Paim, do PT, criticou as mudanças feitas no projeto original da senadora Mara Gabrilli. O senador Paim falou: somos favoráveis ao projeto, na forma que o Senado votou. Não podemos concordar com os jabutis que vieram da Câmara, palavras do senador, que revogam a isenção e benefícios da saúde, prejudicando todos os consumidores, a rede de medicamentos, as Santa Casas, os hospitais filantrópicos e toda a cadeia de saúde, inclusive o SUS, Sistema Único de Saúde. Inaceitáveis os jabutis que vieram da Câmara. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, também criticou as mudanças feitas. Ele salientou aí que na pandemia a gente teve um aumento de até 2.000% em alguns insumos básicos para a produção de medicamentos. E ao final ele comentou que o que fizeram com o projeto da Mara Gabrilli ao revogar a isenção de PIS e COFINS e produtos e medicamentos não foi justo por parte da equipe econômica do governo federal. E pessoal, realmente a gente está defendendo aqui a isenção da aprovação do IPI. É óbvio que aqui no canal a gente quer que essa isenção do IPI seja aprovada da forma mais rápida possível, com esse teto de 200 mil que é importante para nós, com a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e com esse prazo até 2026 para que a gente tenha aí 5 anos pelo menos de segurança jurídica para aquisição dos veículos. Mas a gente precisa considerar também, pessoal, que essa revogação dos tributos, da isenção de tributos para produtos aí da área farmacêutica e da saúde, não é o melhor para o país, pessoal. Então a gente tem que dar razão aos senadores aí que criticaram, né, essa inclusão desse jabuti dentro de um projeto que trata de isenção de IPI, misturar com revogação de tributos para o setor farmacêutico e da saúde, né, pessoal? O líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB do Pernambuco, ressaltou que o projeto de igual teor, já apreciado na Câmara e no Senado, terminou sendo vetado por não ter indicado a fonte de financiamento para concessão de benefícios. Esse veto, ressaltou, deverá ser apreciado pelo Congresso
na próxima semana. Eles se referem a um outro projeto que instituiu uma isenção e não trouxe a fonte de financiamento do custeio. Então é muito importante essa questão, pessoal. Nessa sessão da próxima quarta-feira do Senado, a gente vai ter análise aí dos destaques do PT e do PSDB, e a gente precisa sair dessa sessão com a fonte de financiamento dessa isenção do IPI, pessoal. Se não for esses recursos da revogação da isenção das áreas das farmacêuticas e da saúde, o Senado precisa buscar uma nova fonte para o custeio desse benefício. Isso é muito importante para nós, senão esse projeto vai acabar sendo vetado e nós corremos um sério risco aí de ficar sem essas isenções, pessoal. O líder do Senado ainda salientou que é preciso, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, ele ainda salientou que é preciso cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Se a gente, porventura, aceitar o destaque do PSDB e PT, vamos de novo enfrentar o veto porque não estamos cumprindo a lei. Então aqui, pessoal, a gente está entrando aí meio que numa discussão política, né? A gente tem aí o PT e o PSDB trazendo destaques que são importantes para discutir essa questão das isenções da área da saúde. Eu acho que é extremamente relevante esses destaques. A gente precisa ter essa discussão séria no Senado e, se possível, achar outra fonte de custeio, pessoal. A gente tem muitas fontes de custeios aí para buscar revogar outros tipos de isenções que não das farmacêuticas e da área de saúde. Enfim, a gente precisa ter uma solução aí dentro do Senado na próxima quarta-feira. A senadora Mara Gabrilli, autora do projeto original, defendeu o texto aprovado no Senado em maio e encaminhado à Câmara, onde foi aprovada na forma do substitutivo apreciado pelos senadores. Aí ela destacou lá a forma como foi aprovado, também trouxe a questão salientou, falou em jabutis, entre aspas, né? Dizendo que é uma ameaça, um ataque irracional ao SUS, ao bem-estar dos brasileiros. Aí ela salientou que o governo teve a audácia de resgatar um dos mais polêmicos projetos do imposto de renda aprovado na Câmara, o PL 2337, que é justamente a revogação de benefícios fiscais à área da saúde. E uma das razões para a paralisação da tramitação do projeto no Senado. Então ela está aí, a senadora Mara Gabrilli, também trazendo essa questão, né? E a Mara Gabrilli defendeu a compensação financeira relativa à isenção do IPI deve ser incorporada à previsão orçamentária da própria lei orçamentária anual. Ela ressaltou ainda que a alteração feita na Câmara afeta a oferta de medicamentos essenciais de uso contínuo para tratamento de câncer, hipertensão, AIDS, cardiopatias e outras patologias. O fim da alíquota zero coloca em risco a população. A revogação afeta ainda produtos de uso em hospitais, clínicas e campanhas de saúde, laboratórios, Santa Casas, hospitais filantrópicos. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, também classificou a alteração feita na Câmara como absurda e incompreensível e lamentou a falta de humanidade e sensibilidade da parte econômica do governo federal na defesa da compensação que deve vir dos medicamentos para aprovação do projeto. O senador Omar Aziz, do PSD da Amazônia, para quem não lembra, o Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, né, defendeu o entendimento como forma de evitar a retirada de benefícios da área da saúde. Aí, trazendo aqui palavras do senador Omar Aziz. Em relação aos deficientes, lamentável, né, a gente ter um senador da República se referindo a nós como deficientes, né? Vamos corrigir o senador aqui em relação às pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, senador, não somos deficientes. É importante o projeto, mas eu pergunto, quantos deficientes, de novo, senador, dói no ouvido,
Quantas pessoas com deficiência tem nesse Brasil afora que dependem não de um automóvel, mas de um medicamento para sobreviver? Como a gente vê, pessoal, infelizmente a nossa isenção está nessa discussão aí. Entrou uma discussão relacionada com os produtos da área da saúde que não é nada boa para nós, pessoal. Não é nada boa para nós. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que a gente também não pode... Eu estou concordando com esses senadores que são contra essa questão da retirada da isenção dos benefícios para a área da saúde, das farmacêuticas. Eu acho que as duas isenções são extremamente importantes e eu concordo com essa tese de que a isenção deve ser incorporada à previsão orçamentária da própria lei orçamentária anual. Deve estar incluído lá no orçamento essa previsão. Pessoal, vamos falar em números. A isenção do IPI para pessoas com deficiência e taxistas é 1 bilhão e 800 milhões, pessoal. Se a gente colocar isso dentro de um orçamento da União de 1 trilhão, é ínfimo, pessoal, é ínfimo. Então, ou a gente coloca no orçamento, ou a gente busca uma outra fonte de custeio mais saudável e mais salutar. Há tantas isenções, pessoal, há tantas isenções aí para o agronegócio, por exemplo. Por que a gente não pode retirar alguma isenção para o agronegócio? Por que a gente não pode prever a cobrança de imposto na exportação de produtos para o agronegócio, que não sei se você sabe, que hoje é 0%. Quando a gente exporta soja, milho para a China e para outros países, 0% de imposto, pessoal. Se a gente colocar uma alíquota aí de 2%, 3% na exportação de produtos do agronegócio, nós já vamos ter com sobras esse 1 bilhão e 800 aí que a gente está precisando para a questão da isenção do IPI. Finalmente, pessoal, o relator do projeto, o senador Romário, ele defendeu um entendimento para concluir a votação do texto, que é essa questão de prorrogar para a próxima quarta, sessão da próxima quarta. E o Romário salientou com propriedade: definir a fonte é um problema. O ideal é que a gente possa chegar a um acordo e não deixar vetar o projeto. Longe de ser o ideal, eu, relator do projeto, em nenhum momento me senti confortável. Mas a partir do momento em que o governo se compromete que encontrará outra fonte sem tirar da saúde, estou concordando em votar os destaques na próxima semana. Então, pessoal, a gente teve essa solução intermediária aí do projeto. O projeto não foi definitivamente aprovado, mas o substitutivo ele já está aprovado nessas questões do valor de 200 mil para aquisição do automóvel, a inclusão de pessoas com deficiência auditiva e o prazo até 2026. Essas três questões que vieram do substitutivo da Câmara já estão aprovadas pelo Senado. Na próxima quarta-feira, nós teremos a definição exclusivamente desse problema da fonte de custeio. E, assim, estaremos acompanhando, torcendo para que tenhamos aí uma solução adequada para essa questão. É isso então, pessoal. Uma satisfação ter estado aqui com vocês. Espero que as informações que eu trouxe aí tenham sido úteis. Acho que a gente pode comemorar aí essa aprovação parcial do PL 5149. Acompanharemos essa sessão da próxima quarta-feira e voltaremos trazendo todas as informações dessa sessão aí. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, pessoal, até a próxima!